Amém, queridos? Então o tema é esse. Uma mensagem aos pais. Não é pai da fé, tá? É pai de fé. Primeiro de tudo, mulheres que estão aqui, filhos que estão aqui, e homens que ainda não são, ainda não são casados ou ainda não têm seus filhos. Essa mensagem fala com todo mundo, tá bom? De repente você não é um pai que gerou o filho, mas é um pai que criou um filho. Então essa mensagem é para todos nós, porque a palavra do Senhor é como uma faca de dois gumes, ela corta dos dois lados, amém? Mas ela é especificamente a você, pai. Estava conversando com o Thiago ali, é um dos irmãos aqui da igreja que encabeça, junto com o pastor David, o ministério o culto dos homens e tal. Eu falei, a mensagem de hoje é culto para culto de homens, é mensagem de culto de homens. Então eu quero, primeiramente de tudo, entregar ao Senhor tudo isso que já foi feito e falar, eu também sou pai, e eu sou homem, mas eu também sou filho. Então você tem que ouvir essa mensagem de três formas. Primeiro, como filho. Segundo, como homem. E terceiro, como pai. Amém? Fala comigo. Filho, homem e pai. Então, pai que está aqui. Eu sei o quanto você, pai, quer acertar. Eu sei quando você quer acertar. Eu sei o quanto você quer ser um referencial de Deus em sua casa. Eu sei o quanto você quer e você se esforça para ser sacerdote no seu lar. Você que é casado. E você que não é casado, já aprenda. Eu sei o quanto você se esforça para ser um marido padrão bíblico. Fala, marido, padrão bíblico. Isso. Eu sei o quanto você se esforça para ser um pai que reflita a paternidade de Deus sobre os seus filhos. Eu também sei o quanto é difícil, o quanto você se esforça para ser um líder na sua casa. O homem que está aqui fala assim, eu preciso ser. Você não está nem conseguindo repetir, irmão, quanto mais você vai conseguir ser. Falei para você que é culto de homens. Tá? Falei, eu preciso ser um líder na minha casa. E eu sei o quanto você quer que a sua casa seja conhecida por ser uma casa que serve ao Senhor. Eu sei. Tem um preço a pagar. Mas eu também sei o quanto isso é difícil. O quanto, por mais que você, traga essa estrutura rígida dentro de você, na sua personalidade, no seu temperamento, na sua forma de ser homem, e aparentemente, quando você chega em casa do trabalho, num dia exaustivo de trabalho, você está lá e aí começa a vir as coisas de casa, e se você não tem uma mulher sábia em casa, a hora que você bota o pé em casa, você não vai receber, meu amor, que bom que você chegou, sente, tem um café para você. Ou de repente vocês chegam juntos e fique tranquilo, meu amor, vai descansar. Mas você chega em casa e precisa dar aquele tempo e tem aquela aparência de desligado, de que você está em off, mas na verdade você está reestruturando as coisas dentro de você. Eu sei que isso não é muito fácil de acontecer. Muitas vezes isso aí esconde, irmão, um coração que chora, um coração que se desespera. A bênção de Deus aí. Um coração que segura com muita força, a ponto de quase sangrar, para não ceder, soltar a corda e ver a sua família se perder. Eu sei, pai que está aqui, se você é homem de Deus, pai de Deus, eu sei o quanto você sofre se você tem um filho que não serve ao Senhor. E eu sei que o quanto você sofre por antecedência, por ter um temor e até uma beirar o medo dos seus filhos não servirem ao Senhor. Eu sei disso. Sei também que você passa por batalhas na sua mente, irmão. Por você e para sua família. Que só você sabe. Estamos identificados?
Falei grego. Estamos falando a mesma língua, né? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Fala aleluia. Ô glória. Deus também sabe disso tudo. Ele sabe. Ele sabe. E enviou seu filho Jesus para nos abrir um caminho até Ele. Porque nele nós conseguimos encontrar um lugar para aprender a viver. Estamos juntos ainda? Mas eu tenho mais notícia para você. Boa, muito boa. Essa sua crise, esses seus sofrimentos que você passa às vezes, ela ainda está pouco. Ela tem que ser maior. Ah, pastor, agora eu buguei. Sabe por quê? Porque se você é homem de Deus, entregou sua vida para Jesus, está numa igreja, servindo o Senhor, tudo isso que você passou, que você passa, que você se esforça, que eu falei que eu sei, pela sua família, ela não é só para a tua família. Ela é para o mundo que está se perdendo lá fora também. Ou seja, a crise aumenta. Estão comigo ainda? Existe um mundo com falta de pai. Existe um mundo com carência de figura de pai. Existem pais que não conhecem pai. Existem filhos que não sabem como ser filhos. Existem mulheres que não têm um referencial de pai. O único referencial de pai, às vezes, que elas têm é de um padrasto abusador, ou até às vezes, de uma forma terrível, de um pai abusador. De alguém que ganhou a confiança do coração de mulher, de filha, para abusar dela. Tem mais uma notícia, irmãos. Isso é só o começo. Deus tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas. Amém? Se nós somos igreja, nós temos algo poderoso para fazer enquanto estivermos vivos nessa terra. Então vamos entender o problema. Qual que é a problemática? 1 João capítulo 5, 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você sabia disso? Que você é de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno? A humanidade sujeitou o mundo na mão de Satanás. Então a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque alguém se apoderou da criação. Porque o homem deu ao diabo. Então o maligno se tornou dono do mundo. Ou pelo menos tem autoridade sobre o mundo. Exerce poder e influência sobre o mundo. Mas nós somos de Deus. Então veja que fica bem claro a distinção. Nós somos de Deus, mas o mundo pertence ao maligno. Então, eu não ia entrar aqui, mas só rapidinho, esse negócio de, não, música do mundo para aprender. O mundo jaz do maligno. Nós somos de Deus. Então eu ouço música de Deus. Nada a ver, não existe nada a ver. Então o mundo está sob o poder do maligno. Não tem nada para nós lá. Se nós somos de Deus, não tem nada para nós no mundo. Tem mais uma coisa. Josué 24:15. Estamos entendendo o problema. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os antepassados serviram além do Eufrates, ou seja, um Deus de antes de um resgate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, ou seja, esse mundo aí,
Mas Josué está falando aqui, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Entendendo o problema, primeira coisa, eu sou de Deus e o mundo é o mundo do diabo. Ponto. Segundo, decida. Decida. Ou você serve aos outros deuses, ou você decide levar a sua família a servir a Deus. Estão comigo? Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Entendendo a problemática. O mundo é assim, nós estamos aqui. Tem que decidir. E nessa decisão, eu quero servir Deus, eu vou servir. Então você é sal na terra, você é a luz do mundo. Você tem sabor. Você tem luz. Se você não está temperando, você está com problema. Se você não está iluminando, você está com problema. Simples. Não adianta eu pregar uma mensagem irresponsável e falar, você é sal da terra e você é luz do mundo e nada pode mudar isso. Pode sim. Decida hoje se você vai servir ao Senhor ou ao mundo. Em toda a soberania de Deus, Deus permitiu a nós o livre arbítrio da nossa própria vida. Porque Deus não quer obrigar ninguém a amá-lo. Nós não somos calvinistas, tá, irmão? Nada contra também. Muito pelo contrário, nossa, só para bugar. Mais uma coisa, sobre a problemática. João 17, 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Jesus está orando a Deus e falou assim, Pai, assim como o Senhor me enviou para o mundo, eu envio eles. Ué, mas o mundo não é o meu lugar, pertence ao maligno. Sim, mas como eu falei para você, nós estamos em peregrinação aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser sal e luz. Onde? No mundo. No mundo. Porque Jesus nos enviou. João 20, 21. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, essa é a problemática. Essa é a situação. Nosso chamado não é só sobre a nossa família, mas é com a nossa família para o mundo. Por isso, querido, filho e filha ou criança nunca pode ser um atrapalho para servir o Senhor. Nunca. Nossos filhos têm que estar envolvidos com a gente. Às vezes a gente quer que o nosso filho seja um missionário. Meu filho tem palavra que vai para as nações, mas você não traz ele para a igreja. Porque está frio. Se o chamado dele for para a Sibéria, what you gonna do? O que você vai fazer? Ai, está muito calor, ele sua muito. Põe ele na frente do ar-condicionado aqui. Congela. O que eu estou falando, irmãos, é que assim, muitas vezes, nós precisamos, não nem muitas vezes, nós precisamos entender que Deus não ia nos dar algo que nos afaste do nosso chamado. Isso inclui os nossos filhos. Isso inclui os nossos filhos. Ali o Álvaro e a Vânia. Vão ali, ó, com as duas. Quase dormindinho, mas está ali. Até porque essa mensagem não é para ela ouvir mesmo. Agora, lá no Kids, inclusive, Álvaro e Vânia, honra a quem honra merece. Obrigado por o que vocês estão fazendo. Vocês vêm com a família de vocês de manhãzinha cedinho, não perde um culto. E que horas vocês vão para o Kids? 4 da tarde? 4 da tarde, sai de lá que horas? 10h30, 11 horas. Com os filhos de vocês. Yes.
o júbilo, voltarão carregando os seus moles. Eu choro olhar para vocês, eu vou olhar para vocês. Então agora você fala assim, meu Deus, é punk mais do que eu pensava. É mais punk que eu pensava. Pai que está aqui, eu quero te ajudar hoje. Amém? Não é fácil, mas é simples. Eu quero que você, se você é destro, você usa a tua direita, se você é canhoto, tá? Você usa a tua mão esquerda. Eu quero que você levante ela. O homem, o varão. O varão, isso. Os homens que estão aqui, levantem a mão. Vocês, mulher, pode olhar para a mão. Mas, deixa eu fazer um teste. Você que está aí, olha a tua unha. Eu vi homem fazendo assim, ó. Lá ele. Olha lá ele. Aí eu vi os caras fazer até assim, ó. Faz assim com a mãozinha certinho. Você pode fazer também, tá, mulher? Eu vou te dar uma dica. Coloca aquela fotinha bonitinha da mão. Coloca lá. Eu já compartilhei muitas vezes. Nós vamos conseguir, irmão. Esse telão vai passar por um milagre essa semana. Porque nós já estamos há 1 ano tentando instalar esse telão. 1 ano. Mais 1 ano. Consegue pôr aquela foto da mão lá? É que nós vamos conseguir, nós vamos esperar. Isso. Isso aqui o Senhor me ensinou de uma forma muito simples. Pode baixar, senão você vai ficar com dor no braço. Isso aqui é só para você ver. Agora você pode fazer assim. Alguém aqui já viu alguém sem dedão? De verdade, assim, tipo, perdeu o dedão na serra. Esse aqui eu quase perdi, irmão. Ele é menor que o outro. De verdade, eu cortei, ele foi reimplantado, o dedo da esquerda. Cortei na maquita. Zap! Só sentia tremida. Foi. Mas foi reimplantado. Mas você já viu alguém sem dedão? Como ele fica fraco? Sabe por quê? A pinça, toda a força da nossa mão, ela vai consolidar, ela vai realmente ter efeito quando o teu dedão prende as coisas. Por isso que esse músculo da mão aqui é um dos músculos mais fortes que tem na tua mão. Ou melhor, da tua mão é o músculo mais forte. Tem alguém que entende de físio aí, me corrige se estiver errado. Tá certo, Lucas? Esse, não sei o nome, esse aqui é o músculo mais forte da sua mão. Talvez mais forte que muito músculo do seu corpo. Porque a força do teu dedão é que prende você em tudo. Tudo que você for pegar, segura. Aí, ou seja, na minha ilustração, o que é? Tudo que você for fazer na sua vida depende de quem você é com Deus. Depende do relacionamento de você e Deus. Da identidade que Deus gerou em você. Do quanto você reconhece que é filho de Deus. Estão comigo? Eu não vou muito aprofundar aqui, porque senão eu não chego no resto da mensagem. Depois disso, você está bem com Deus, você está legal, vem um direcionamento, você tem identidade. Deus te gera identidade. Você está resolvido com você mesmo. É você e você. Eu sou mais eu. Mas não sobre os outros. Eu sou mais eu porque Deus me fez filho. Porque eu tenho um chamado, porque eu tenho um direcionamento, porque eu tenho um propósito, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei o que Deus é comigo, eu sei que eu sou com Deus. Estou resolvido. Não sou soberbo, arrogante, boçal, babaca. Eu sou resolvido. É uma diferença gigantesca entre essas coisas. Terceiro, o maior dedo da sua mão é o que mais gera força de pegar junto com o dedão. É você e a sua família. Porque um homem sem família, irmão, está contra a vontade de Deus. Porque Deus fala que Ele vai fazer o órfão viver em família. E dentro
da família, eu quero colocar uma escala de prioridades. Isso serve para vocês, mulheres. Em primeiro lugar, varão que está aqui, não é sua mamãe, não são seus filhos, isso vale para vocês, mulheres. É sua esposa. É o seu esposo. Viu, mulher que idolatra o filho? É sua esposa. Porque se seus filhos morrerem, você faz outro. Ah, mas se minha esposa morreu, eu faço outro com outra esposa. Pois é. Pois é. A sua prioridade, depois de você e Deus, e você saber quem você é, porque um vai gerando o outro, é a sua esposa. Esses dias eu fui no médico. Agora foi quarta ou quinta-feira. Não, foi sexta-feira. Estou fazendo um check-up, irmão. Estou descobrindo que eu estou cheio de problema. Estou cheio de bucha estragada. Estou com várias buchas meio estouradas. A bucha do ombro já era, tem que trocar, tem que costurar de volta. Tá virado no guedes, irmão, pela misericórdia. Os amortecedores da coluna já era, tem que trocar tudo. O carburador não entra ar. Aí estava sentado, tomando um café moço, que era a hora do almoço, tinha combinado nada, vou tomar um café. Aí o cara conversando no telefone. Não, conversando com alguma outra mulher do trabalho. Claro, minha querida, não sei o quê. Sim, não, eu entendo que você tenha feito errado, mas veja bem, tal. Um carinho, um doce. Daqui a pouco o telefone dele tocou. Oi. Não, eu comprei, eu falei para você que ia comprar. Eu repeti porque eu gravei a conversa. Aí para você, se eu ver conversa dos outros, ouço. Eu consigo prestar atenção em 3 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo conversar com o Léo, consigo conversar com o Álvaro e ouvir a conversa da Thaís. Eu consigo. Meu lado o meu lado. Lá em casa é o contrário, o cérebro da Fran funciona em caixinha, o meu é um emaranhado. É o contrário, lá em casa é um monte de coisa ao contrário. Impressionante, assim, o temperamento dela, o jeito nosso é diferente. Mas enfim. Não, Lucas, meu braço não está assim. Eu sei que você está esperando eu fazer assim. Ah, seu terrível. Amo você, cara. Deixa eu falar algo sobre você. Vou falar algo para profetizar a tua vida, cara. Quando você chegou, tu era insuportável. Só o João para te aguentar, cara. Do dom pastoral dele. Olha o discípulo se manifestando aqui. Não, é que você ajudou no processo, né, Lucas? Mas hoje eu vejo você, cara. Eu falo, cara, vale a pena, cara. Que homem de Deus, cara. Tô quase chegando naquela frase, bem-aventurada a varoa que casar contigo. Falta 1 milímetro para isso acontecer. Hashtag fica a dica. A varoa, Então vamos lá rapidinho. Ele falou assim, o que você comprou? Aí eu comprei tal coisa. Eu sabia. Eu comprei a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso que eu comprei e vou moer em 15 pedaços, porque não presta para nada. Aquilo foi me dando uma ira dentro de mim, irmão. Falei, eu vou levantar, vou fazer ele comer o celular dele, vou pegar as empadinhas dele, vou entupir o ouvido dele, vou cobrir de carinho. Tinha um discípulo comigo, olhou para minha cara e disse, você não gosta disso, né, professor? Eu falei, eu odeio esse tipo de coisa. Eu fui ficando branco, de raiva, de ver a grosseria que ele estava tratando a esposa e falando que ia moer o presente que ele comprou para o filho dele, só porque a esposa comprou igual. Idiota! Dá 2 presentes para o teu filho e mais um para a tua esposa, seu burro. No mínimo 0. Dá menos 15 para ele. Sério? Sabe? Eu amo pregar sobre isso aqui, então eu tenho que cuidar porque tem mais tempo a mensagem, mas, cara, cuide da sua esposa. Às vezes tem olhos para outra mulher, por quê? Porque você não consegue olhar para a sua. Aprenda a olhar para a sua. Ah, mas ela não está da forma que eu gostaria. Meu filho, ela já gerou filho para você, ela já ficou sem comer para você comer, já dormiu pouco para você poder dormir. Se você é o que você é hoje, provavelmente essa mulher deixou de investir nela para investir em você. E se a sua mulher está meio mal cuidada,
É o preço que ela pagou para você estar onde você está. Agora invista de volta. Cadê o Fala Jeová? Filhos, parentes, depois a esposa, os filhos, depois parentes. Tá? Esposa, mulher bonita custa caro. Custa caro. Você é especial, mas você realmente é incrível. Porque você é bonita e outras coisas que eu não posso falar devido a menores no recinto. E você não é gastadeira. Eu sou, você que segura, amor, calma. Você é demais, amor. A Fran, uma vez eu queria investir no. Eu sempre falo, eu amo usar esse exemplo. Amor, põe uma roupa chique, bonita. Põe a melhor roupa que você tiver. O cartão tá limpo, eu vou financiar um restaurante caro para você em Curitiba. Caro. Sei lá, nós vamos procurar aqueles únicos que o prato é desse tamanho e pagam como se o prato fosse para um pelotão, sabe? Sei lá, eu estava disposto a gastar mais de R$ 1.000 no restaurante, de verdade. E ela foi, fomos para o discipular. Eu falei, amor, onde você quer comer? Eu falei de alguns restaurantes e tal, ela pesquisou e tal. E ela, amor, posso ser sincero com você? Pode. Você quer que eu, no restaurante que eu quero ir, sim. Sabe aquele costelão do posto Shell? Irmão, parado de caminhoneiro, cara. Eu fiquei envergonhado. Isso num osso de costela chega a ser lindo de ver, irmão. Escorre gordura. Esquenta esse aqui e me traz outro. Falei, meu Deus. Valeu, ó. Invista, cara. Depois dela, seus filhos. Depois, os parentes. Ouviu, irmão? Depois disso, a igreja. 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 Lugar de pôr aliança. Ah, da minha esposa, já está no seu dedo. Mas nós temos uma aliança com Cristo. E a aliança com Cristo se manifesta na igreja. Na igreja. E dentro da igreja tem uma prioridade, irmão. Dentro da igreja tem uma prioridade. Sabe qual que é a prioridade? É os meus liderados. Não, são os seus líderes. São os seus pastores. Aqueles que ministram a palavra são dignos de dupla honra. Velam pelas suas almas. Depois dos seus liderados. Se isso tiver invertido, nós estamos com um problema grave de paternidade. Nós temos um órfão cuidando de filhos. Não pode acontecer. E em terceiro lugar, em último lugar na sua mão, mas não menos importante, mas faz parte de tudo, que ajuda a segurar tudo, é você ser sal e ser luz no mundo. Então, só para refrisar, você e Deus, faz assim agora, homem, fala assim, eu e Deus, eu e eu mesmo, eu e minha família, eu e minha igreja, eu e o mundo. Quer servir a Deus? Sirva a Deus com essa mão. Amém? Essa é a dica. Agora vamos, meu Deus, foi a pensagem na dica. Jesus deixou tudo certinho, é só fazer o caminho dele, beleza? Então eu quero te mostrar algo. Um exemplo poderoso, irmãos. Abraão. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou da terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Uau! Pai querido que está aqui, eu quero te dar pérolas que vão estabelecer a sua vida e da sua família a partir desse texto. Então, se você é filho e crente, você vai saber o valor de uma pérola. Separa o versículo 8 e nós lemos assim: pela fé. Pela fé. Querido, o seu primeiro ponto, entenda isso, tenha fé. A pior coisa que tem de ver uma família é um pai sem fé. Tenha fé.
Tenha fé que Deus pode curar. Tenha fé que Deus pode restaurar. Tenha fé que Deus faz prosperar. Tenha fé que Deus pode restaurar todas as coisas. Tenha fé que Deus dá um destino muito além daquilo que você pode planejar. Tenha fé que Deus tem uma aliança com você acima de qualquer outra aliança que você possa fazer. Entenda isso. Tenha fé nisso. Tenha fé. Seja a primeira pessoa na sua casa a ter fé. Eu sei que às vezes não é assim que acontece. Mas saiba que você tem essa prerrogativa. Eu preciso ser a primeira pessoa a ter fé dentro da minha casa. Homens fracos dependem da fé das suas esposas. Machos dependem da fé de fêmea. Homens de Deus geram fé em sua família e suas esposas. Sua esposa. Estão entendendo ainda? O que é fé? Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então pega esse texto de Hebreus 11, aqui 1, e vá para sua casa, homem que está aqui, e medita nesse texto e veja a loucura que é isso aqui. Segunda coisa do texto que eu li de Hebreus ali 8, ali no versículo 8. Abraão então pela fé, quando chamado, você é chamado. Presta atenção, você é chamado. Se você não é um cristão que serve a Deus ainda, e você está nesse culto aqui, você está sendo chamado. Se você já é aqui, já é membro, já serve a Jesus, já entregou sua vida para Jesus, já é crente, então você tem um chamado. Muitas vezes achamos que o chamado é só pregar, liderar, é ter uma mensagem profética, é ser um pastor, alguém que ocupa a plataforma, algo ligado a essa coisa eclesiástica. Não. Também é, mas não é só isso. Querido Pai que está aqui, o teu chamado primordial é o chamado de todo pai. Todo pai. Em qualquer área de influência da sociedade. O teu chamado é representar a figura de Deus. Independente de onde você esteja, o teu chamado é ser uma figura paterna que represente a paternidade de Deus. Está comigo ainda? 1 Timóteo 5,8 diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, na outra versão fala, especialmente a sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu estava lendo mais esse texto aqui, irmão. Inclusive, quero conversar com o Tiago sobre o amor em ação, para nós não errarmos mais na distribuição dos cuidados da igreja com relação às cestas básicas. Nós temos pecado com relação a isso. Depois eu vou mostrar. Temos errado. Mas voltando aqui, nós temos uma coisa que eu sou chato com isso. Eu gostei do que o Digão falou, já reproduziu o coração. Quando me chamarem de chato, eu vou falar assim, repete, seu chato, música para os meus ouvidos. Porque o pai que é pai, ele tem que ser chato. O pai é chato. O pai recebe de Deus o mapa das coisas. O pai recebe de Deus, ó, pisa aqui, aqui e aqui. Ah, mas eu quero pisar aqui. Não, você não vai, tem que ser aqui. Porque o pai recebe esse mapa. Pai de Deus, estou falando, homem de Deus. Então nós temos algo que nós somos muito criteriosos. Dia da família. Dia da família. Pai, pastor, eu não consigo tirar um dia da família. Tira uma noite. O que é o dia da família? É a atenção concentrada na sua família. Às vezes não dá para ser um dia todo. Mas dá para inteiro. Mas pode ser uma tarde toda, pode ser uma noite inteira. Pode ser uma manhã toda, que é só você, sua esposa e seus filhos. Atenção concentrada. O teu celular, o teu trabalho não vai te pegar.
Porque você entendeu que se você não cuida da sua própria casa, você já tem negado a fé e você é pior do que o ímpio. Porque despreza o teu primordial chamado de levar a sua família a servir Deus. Então, pai que está aqui, arrependa-se e comece a cuidar da sua família. Ei, pastor, você querendo me ensinar com a minha família? Eu trabalho, eu boto comida na mesa da minha casa. Parabéns. Todo macho faz isso. Mas homem de Deus, ele faz muito mais do que só isso. Até porque você botar comida na tua casa é mais que a tua obrigação. Não é nada de uau, que top. É mais do que a tua obrigação. Mais nada além disso. Eu não acho que você é o bicho só porque você põe comida na mesa da sua casa. Não, é mais que a tua obrigação. É o básico. Agora, cuide da sua família. Concentra a atenção na tua família. Estão comigo, irmãos? Outra coisa, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Sabe, queridos, nós sabemos, a gente sabe. Sabe o que é mais difícil? Obedecer ou sacrificar? Ou o que é mais fácil? Eu creio que todos aqui já experimentaram isso, irmão. O quão amargo e doloroso é quando a gente sabe o certo, mas desobedece e faz o errado. Todos nós já sofremos o dano, já sofremos perdas. Por quê? Porque a gente preferiu sacrificar do que obedecer. Então, um crente mais antigo sabe exatamente o que isso significa. Então, vamos ser obedientes. Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, aceitem humildemente a palavra que está sendo implantada. Eis um grande problema. Sabe, irmão, deixa eu rasgar o verbo aqui. Vaninha, fica com os dedos assim preparados para me tirar do fluxo que eu vou entrar aqui, porque eu vou dar-lhe com força. De verdade, meu. Sabe qual que é o problema de verdade? Sabe o que falta para muitos de nós, pais? É aceitar o pai. Falta aceitar, pai. Na verdade, falta para ele ser filho. Ficou tão cheio de ser pai. Tão eu sou pai, que esqueceu de ser filho. Não obedece porque não permite o pai ser pai. Por isso não obedece. Deixa as feridas falar mais alto do que a cura. Deixa o lugar de órfão, vítima, um lugar que ficou lá na terra dos amorreus, ficou para lá. Torna aquele lugar um lugar de peregrinação. Vai lá, naquele local de órfão, de bastardo. E encontra uma imagem de um coração dele sangrando, e ele se prostra diante daquele coração e adora aquele coração de órfão, de bastardo, que Jesus morreu para te tirar de lá. Mas quer ser pai. Porque não aceita o pai. Vem para a igreja, vem na igreja, faz curso, mas não consegue ser filho. De vez em quando ele entra no caminho da peregrinação anual, da orfandade, para encontrar o Deus coração ferido
Porque fulano fez isso comigo, porque me abandonaram, porque me deixaram, porque eu fui ferido, porque meu pai me abandonou, porque eu sou vítima desse e daquele, e esquece que sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Esquece que o castigo que nos traz a paz foi sobre ele, Jesus Cristo. Aí não aceita com humildade a palavra implantada, mas a palavra não foi falada com amor, foi falada com amor, só que não é uma coisa boa de ouvir, porque é o quê? Se arrependa e muda de vida. Por quê? Nós estamos com os ouvidos acostumados à palavra que não afeta o nosso caráter. Nós estamos acostumados com palavras que alimentam o nosso ego, afinal de contas você é vitorioso, porque o Senhor ganhou para você todas as coisas. Vitorioso. Efeitos de luzes. Porque em Deus está a sua vitória! Não é mentira. Não é mentira. Realmente, em Deus está a nossa vitória, mas em obedecê-lo. Nisso inclui aceitar cura. Aceitar que você é do gênero macho, mas Deus te fez homem de Deus. E se você está ouvindo isso aqui agora, e se pô, de novo estou ouvindo isso, é porque você ainda não arrependeu e não curou. É que você precisa ouvir de volta ainda. Então cuida, porque até o que tem pode ser tirado. E aquele que tem, ele será dado. Cara, cuida. Deus quer fazer algo grandioso através das nossas vidas. A gente esquece que nós somos transportados do império de trevas para o reino do Filho, reino do Filho do seu amor. Não perdoa porque não me perdoaram. Eu não aceito paternidade porque meu pai abandonou. Tá certo. Foi isso que Deus falou assim: eu te rejeitarei e eu te abandonarei. Foi isso que Deus falou. Não, eu jamais te rejeitarei e jamais te abandonarei. Isso é a verdade de Deus. Esquecemos que agora somos filhos e co-herdeiros. Só que esse lugar de co-herdeiro tem um local. E não é só um local de peregrinação, é um local de pertencimento. Esse local chama-se igreja. Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Aham. Então, pai que está aqui, seja menos macho, fugindo de Deus e das coisas de Deus, e seja mais filho, sendo participante da mesa, como o pai. Igreja. Igreja. Pronto, falei. Quando obedecemos, nos tornamos inabaláveis. Logo, os que estão conosco também tornam-se inabaláveis. Quando eu obedeço, eu me coloco diante de um Deus que estabeleceu as suas coisas de uma forma inabalável. Texto de Mateus 7:24, eu vou ler bem rapidinho. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Aí aconteceu a mesma coisa, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando a gente sabe, não pratica, a casa rui, vai ruir. Quem fugirá da ira vindoura? Quem fugirá da ira vindoura? A única coisa que nos tira da ira de Deus é o Cristo, o Senhor Jesus. Estão comigo ainda? Não seja um homem prudente. Isso nos leva ao próximo ponto que Abraão experimentou. Recebeu por herança. Hebreus 12, 28.
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Veja que você recebe o reino inabalável, mas tem uma forma de caminhar com o reino inabalável. Uma vez eu falei aqui nesse culto, deu problema, e vou falar de volta. É tipo de coisa que a gente fala em encontro. Mas se você sabe que o relacionamento sem a bênção de Deus é pecado, e você continua fazendo isso com a sua esposa, você não está com a sua esposa, você está transformando essa mulher numa prostituta. Lembra dessa? Eu tenho coragem de falar isso no culto. Verdade, irmão, sabe por quê? Chega. Quando você sabe que é errado, você tem que entender que tudo que é errado tem consequência. Tudo que você não obedece, você sacrifica. Se você sabe que a mulher que você não é casado com ela, mas você ama ela, você está transformando a mulher que você ama numa prostituta. Ela não é. Mas espiritualmente, você como sacerdote, homem de Deus, ou mais ou menos aprendendo a ser, você transforma essa mulher numa prostituta. Pastor, e agora o que eu faço? Simples. Se arrepende e bora consertar. Simples. Não, meu Deus, eu estou ofendido, vou sair dessa igreja. A palavra é afiada como uma espada de 2 gumes. Ela fere, mas ela também sara. Então, nós temos recebido um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim obedeceremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, irmão, a firmeza disso, a solidez do reino que caminhamos, nos leva a caminhar como Abraão. A gente consegue peregrinar, ensinando não somente os nossos filhos, mas uma geração após outra geração. Deixando uma marca, deixando um legado. Homem de Deus que está aqui, nós somos chamados para deixar marcas. Nós somos chamados para deixar um legado, no mínimo na sua família. A ponto, se você tiver uma filha, ela falar, eu só vou casar com um homem igual o meu pai, para cima. Para mais, né? Porque se para cima, ele fica bem embaçado, se o cara for baixinho, ele vai se sentir ofendido, né? Mas, ou se o cara for alto demais, né? Aí, meu Deus, que vai achar, né? Não, é mais. Ou o seu filho fala assim, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero tratar a minha esposa como meu pai trata a minha mãe. Eu quero ser um homem de Deus igual ao meu pai. Eu quero seguir os passos do meu pai. Meu pai não nasceu dentro de igreja, irmão. Tem muita coisa que eu aprendo com meu pai, muita coisa. Mas também tem muita coisa que Deus está usando a minha vida para mostrar para o meu pai. Isso é cumprimento da palavra de Deus. É o coração do filho se convertendo ao do pai. E do pai ao filho. E a terra não está sendo ferida com maldição. Malaquias. Último versículo do Antigo Testamento. Então, partiu, sabe, Abraão, peregrinando, ele partiu sem saber para onde ia. Lembra do primeiro ponto? Pai, tenha fé. Se você tem fé, por mais que você não saiba exatamente o que vai acontecer, mas você sabe onde você tem que chegar. Você é capaz de falar como Paulo, eu não sei o que me espera em Roma, a não ser cadeias e prisões. Mas eu sei que o Espírito Santo me quer lá. Você fala assim, eu não sei o que eu vou precisar passar, que tipo de coisa eu vou precisar renunciar,
que tipo de mudança tem que ter na minha vida, mas eu sei que o Espírito Santo quer que eu seja uma vida abençoada. Quer que eu seja um homem de Deus. Quer que a minha família sirva a Deus. Abraão fez isso. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Só que Abraão, irmãos, eu ia falar um pouco mais sobre Abraão, porque eu acho muito doido o que ele fez. Né? Ele simplesmente saiu da casa dele. E a expressão casa naquela época tem muita coisa dentro disso daí. Tudo, deixou terra, deixou herança, deixou tudo. E foi para uma terra que Deus indicou. Deixou segurança, deixou a herança natural, foi em direção de uma voz. Ele só ouviu a promessa. Ele só ouviu a promessa. Ele só queria a promessa. Ele foi o pai da fé, por tantos motivos. E nós precisamos ser pai de fé por um motivo. É a vontade do Senhor para a nossa vida. Pai que está aqui hoje, nós sabemos exatamente para onde nós estamos indo. Abraão foi em busca da promessa, uma terra prometida. Nós sabemos que essa terra prometida já foi conquistada. A Canaã celestial. A nova Jerusalém. O céu. Lá é o nosso destino. Não só nosso, da nossa família. E não só da nossa família, de todos que a nossa família vai trazer junto. Nós temos um propósito muito maior que nós mesmos. Nós não podemos limitar o nosso propósito numa sombra que a gente mesmo projeta. Por isso que eu acho massa aquela música. Não pode acontecer assim. Um propósito bem estabelecido, uma missão bem clara. Nós estamos peregrinando nesse mundo com o destino a Canaã celestial, a Jerusalém, a nova Jerusalém. E para encerrar, eu queria pedir, pai que está aqui, fique de pé. E se você não é... Eu queria pedir só para os pais, só porque é pai. Natural e de coração, também vale. Se você não é pai, quando você for pai, você vai ficar de pé. Eu vou ler um salmo. Não está no PowerPoint, mas eu quero que você receba esse salmo com uma profecia sobre a sua vida. Lembrando que eu posso profetizar, irmão, até minha orelha bater palma. Se você não obedecer, não vai chegar, tá? Sabe aquele negócio assim, não, Deus tem uma palavra sobre a minha vida e vai se cumprir. Vai, se você obedecer. Sempre vai. Deus é fiel, irmão. Amém? Salmo 102 diz assim, aleluia! Como você é feliz, pai, que está aqui, que teme ao Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Sabe, pai, que está aqui, os seus descendentes serão poderosos nessa terra. Seus descendentes serão uma geração abençoada. Seus descendentes, pai, que está aqui, serão homens e mulheres íntegros. Seus descendentes estão aqui, você terá na sua casa grande riqueza. A justiça sobre você vai durar para sempre. A luz do Senhor vai raiar sobre as trevas. Para o íntegro, brilha a luz do Senhor. Misericórdia, compassividade, justiça serão as suas vestimentas. Feliz é o homem que empresta, que dá com generosidade e com honestidade, conduz os seus negócios. Seus negócios serão honestos e generosos, porque você teme ao Senhor. Versículo 6, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Você não será abalado, porque você está justificado no reino do Filho do seu amor, o reino inabalável. Você será lembrado, você vai deixar um legado, uma marca, porque você é um pai de Deus, de fé. Você não vai temer notícia ruim. Tal coisa, meu Deus, e agora? Você não vai temer, sabe por quê? Porque o seu coração vai estar firme e confiante no Senhor. Firme, confiante no Senhor é o teu coração. O seu coração não teme as coisas porque você está seguro. Nada você vai temer. Os adversários do inimigo, você verá a derrota deles com os seus olhos. Você cuida com generosidade dos pobres.
A sua justiça vai durar para sempre. Você será conhecido e exaltado por honra. Por honra. A sua força será notória. O ímpio vai olhar para você, vai ficar irado, vai ranger os dentes. Só que Deus vai frustrá-los. É o que eu declaro sobre a sua vida, pai, que está aqui. Seja um pai de fé. Pega o Salmo 112. Printa, escreve, digita. Faz uma cartolina. Coloca na geladeira da cartolina, irmão. Escreve. É coisa que fazia trabalho de escola. Mas funciona até hoje. Põe na geladeira. Escreve assim: eu serei assim. Se eu tiver fé, é o que eu declaro, e é o que eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. E convido você que está aqui, se você não entregou a tua vida para Jesus, ou até hoje já entregou a tua vida para Jesus, mas você sabe que você desviou, você não está vivendo com Deus, eu queria pedir para você sair do seu lugar e correr aqui para frente. Eu quero orar com você. Vai, agora, lembra que eu falei do ser homem, ser macho? O Pai está convidando você a ser filho. Não é eu, irmão, é Deus. Se você está aqui e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Toma essa atitude. Vem aqui na frente. Você não vai estar sozinho. Quando você vier, alguém vai vir com você. Entrega a tua vida para Jesus. Alcance as promessas. Em nome de Jesus. Volta. Mas eu ouvi sua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim e que eu nunca estou só. Tu és um bom pai. Quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, és um bom pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou. Vamos orar. E aí, Carinana? Não adianta, cara, não consigo te chamar de outro nome. Vamos orar, cara. Eu acredito que essas palavras todas podem acontecer na sua vida, viu? Eu acredito, cara. Viu? Eu sei que dói aqui. Eu sei que você se sente culpado. Só que Deus vai tirar tudo isso aqui de você. Tudinho, tudinho. Olha aqui no meu olho. Tudo. Vai sair tudo. Você é homem de Deus, que eu sei disso. Tá? Fala assim: Jesus, muito obrigado pela salvação que o Senhor me traz hoje. Eu nego, rejeito tudo que não é do Senhor. Me arrependo de tudo que eu fiz que não é do Senhor. Mas hoje, crendo que o Senhor é o Filho de Deus, que veio em carne a este mundo, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou pelo poder de Deus. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Pai, hoje eu me torno, pelo poder do seu Filho, seu Filho. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Jesus, tem tanta coisa o Senhor curar, mas hoje eu recebo o início de tudo isso, e pelo Senhor eu vou fazer e vou seguir, em nome de Jesus.
Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo que faz. Yeah.